Nanociência e nanotecnologia, nanomateriais, conceitos importantes. Neste capítulo, vamos ver de forma mais profunda os principais conceitos sobre a nanociência e a nanotecnologia, suas definições. Veremos o porquê os nanomateriais são diferentes, assim como daremos uma olhada nos tipos de nanoestrutura que existem. Também falarei sobre as características mais relevantes de um nanomaterial, sua importância, seus riscos e, finalmente, falarei brevemente sobre as perspectivas futuras. Existem diversos aspectos na área da nanociência e nanotecnologia eh, que são entendidos rapidamente quando se fala sobre a noção de escala, e com isso se identifica a nanoescala. Entretanto, esses aspectos não são definidos claramente. Então, nos próximos slides vamos mostrar como a bibliografia os define. Vamos começar pela nanociência. Afinal de contas, o que é nanociência? Nanociência é uma disciplina relacionada às propriedades únicas associadas aos nanomateriais, que são um conjunto de átomos ou moléculas em escala nanométrica. Nanociência é, na verdade, o estudo de objetos, partículas e seus fenômenos em uma escala muito pequena. E para alguns autores, esta escala varia aproximadamente de 1 a 100 nanômetros. Na videoaula passada, já defini o que é um nanômetro. Esse termo é por vezes definido como o termo de nanociência, como a ciência subjacente à nanotecnologia. Mas quando falamos isso, nos perguntamos: isso não é biologia, química e física ou as ciências moleculares? A diferença é que a nanociência é o entendimento dos fenômenos para projetar e fazer objetos funcionais na nanoescala. Isto é novo. A ciência tem trabalhado há muito tempo na escala nanométrica, né? Ou até abaixo dela, mas não com esse objetivo. Novas combinações de fenômenos que se manifestam nessa escala precisam ser entendidos. O termo nanociência, portanto, parece supérfluo se for usado no sentido de a ciência subjacente à nanotecnologia. As ciências moleculares incluem os fenômenos da vida, biologia, que de fato emergem da nanoescala, embora sem exigir novas leis elementares. Continuamos com outro conceito importante, os nanomateriais. Nanomateriais são materiais criados a partir de blocos de construção na nanoescala e, portanto, podem ser definidos como materiais em que pelo menos uma dimensão é aproximadamente menor que 100 nanômetros. Podemos dizer que um material que está confinado em uma, duas ou três dimensões na nanoescala. No entanto, estruturas em algumas áreas, como meio ambiente, saúde, proteção ao consumidor, ele se encontra numa faixa de tamanho entre 0,3 a 300 nanômetros, para definir materiais que podem ser considerados como materiais nanométricos. E o motivo está relacionado com as propriedades desses materiais que surgem nessa faixa de escala mencionada anteriormente. Então, essa faixa de tamanho permite mais pesquisas e uma melhor compreensão de todos os nanomateriais e também permite saber se algum nanomaterial em particular mostra preocupações com a saúde humana e não, ou não, né? E em qualquer faixa de tamanho. Então, os nanomateriais baseados em carbono, como os fullerenos, os nanotubos de carbono, o próprio grafeno, são excelentes exemplos de nanomateriais. Definir nanotecnologia nos leva a um processo de como esta foi surgindo e como sua definição foi mudando. Temos várias definições que, apesar de terem aspectos diferentes, mostram semelhanças entre elas. Vamos começar com as primeiras definições. Nanotecnologia é o projeto, caracterização, produção e aplicação de materiais, dispositivos e sistemas conforme tamanho em nanoescala controlados. Nanotecnologia é também a manipulação deliberada e controlada, precisão, colocação, medição, modelagem e produção de matéria em nanoescala, com o objetivo de criar materiais, dispositivos e sistemas com propriedades e funções fundamentalmente novas. Essa é a grande diferença. Nanotecnologia é também
projeto, síntese e caracterização de aplicação de materiais, dispositivos e sistemas que possuem uma organização funcional em pelo menos uma dimensão em escala nanométrica. Por outro lado, a International Standard Organization também sugere duas definições sobre nanotecnologia. A primeira diz que é a compreensão e controle da matéria e processos em nanoescala, tipicamente, mas não exclusivamente abaixo de 100 nanômetros, em uma ou mais dimensões, onde o início dos fenômenos dependentes do tamanho geralmente permite novas aplicações. O que deixa em aberto é que nem todos os materiais apresentam novas propriedades abaixo de 100 nanômetros. Alguns podem apresentar diferentes materiais em 200 ou até 300 nanômetros, como foi mencionado anteriormente. Isso vamos ver adiante, então, por que se escolheu essa faixa de 100 nanômetros como limite superior. A outra definição que a International Standards Organization fala é utilização das propriedades de materiais em nanoescala que diferem das propriedades de átomos individuais, moléculas e principalmente da matéria bulk. Já tinha sido mencionado que a matéria bulk é a matéria que se encontra num tamanho maior. Isto é para criar materiais, dispositivos e sistemas aperfeiçoados que explorem essas novas propriedades. Temos mais uma definição de nanotecnologia do Forsyth Institute que diz: a nanotecnologia é um grupo de tecnologias emergentes em que a estrutura da matéria é controlada em escala nanométrica para produzir novos materiais e dispositivos que tenham propriedades úteis e únicas. A ênfase no controle é particularmente importante. Nanotecnologia não é química, a qual é essencialmente descontrolada e aleatória. Dentro dessa restrição da energia potencial superficial dos átomos e moléculas em consideração. Então, para obter o controle desejado, tem que se ter um ambiente eutático especial, ou seja, um ambiente euclidiano, não aleatório, que precisa estar disponível. Refletindo a importância do controle, uma definição muito sucinta de nanotecnologia é simplesmente engenharia com precisão atômica. A expressão tecnologias atômicas precisas é usada para denotar a nanotecnologia. No entanto, devemos ter em mente as propriedades fundamentalmente novas ou únicas que surgem quando um material é reduzido de um tamanho maior, na sua condição bulk, a dimensões dentro da nanoescala. Bom, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, especificamente o Comitê de Tecnologia, criou um subcomitê para a ciência em nanoescala, engenharia e tecnologia, cuja tarefa era definir formalmente e estabelecer as fronteiras da nanotecnologia no ano 2000. E dessa forma chegou à seguinte declaração, disse: nanotecnologia é pesquisa e desenvolvimento de tecnologia nos níveis atômico, molecular ou macromolecular, na escala de comprimento de aproximadamente de 1 a 100 nanômetros, para fornecer uma compreensão fundamental dos fenômenos e matérias na nanoescala e para criar e usar estruturas, dispositivos e sistemas que tenham novas propriedades e funções devido ao seu tamanho pequeno e ou intermediário. Define-se também como a manipulação controlada das estruturas em nanoescala e sua integração em componentes, sistemas e arquiteturas de materiais maiores. Então, eles devem fazer parte de materiais maiores. Dentro dessas montagens em maior escala, o controle e a construção das suas estruturas e componentes permanecem ainda na nanoescala. Em alguns casos particulares, a escala de comprimento crítico para novas propriedades e fenômenos pode ser inferior a 1 nanômetro. Por exemplo, na manipulação de átomos, que como já foi mencionado na videoaula anterior, eles são menores do que 1 nanômetro. Temos o hidrogênio, por exemplo, cujo diâmetro é 0,124 nanômetros. Ou maior que 100 nanômetros também. Por exemplo, os polímeros reforçados com nanopartículas têm a característica única em 200 e 300 nanômetros, em função das pontes ou ligações locais entre as nanopartículas e o polímero. Então,
Hoje em dia, alguns autores, nas suas publicações, confirmam a definição de nanotecnologia como sendo a construção e o uso de estruturas funcionais projetadas em escala atômica ou molecular com pelo menos uma dimensão característica na escala nanométrica. Então, o material deve exibir novas propriedades físicas, químicas e ou biológicas, assim como fenômenos e processos novos e significativamente aprimorados devido ao seu tamanho. Então, afinal de contas, a nanotecnologia é de fato a pesquisa e desenvolvimento que envolve medir e manipular matéria nos níveis atômico, molecular e supramolecular em escalas medidas de aproximadamente 1 a 100 nanômetros, em pelo menos uma dimensão. Então, deve ficar claro que quando falamos de nanomateriais cujas estruturas estão entre átomos isolados e matéria bulk, na faixa de aproximadamente 1 a 100 nanômetros, embora isso possa ser ultrapassado, os objetos geralmente exibem atributos físicos substancialmente diferentes daqueles exibidos pelos átomos ou pela matéria bulk. Então, o termo nanotecnologia é, em geral, usado como referência para a nanociência e nanotecnologia, especialmente no domínio público. Devemos deixar claro que as diferenças entre nanociência e nanotecnologia é que a nanociência é uma convergência da física, química, da ciência dos materiais e biologia que lida com a manipulação e caracterização da matéria em escalas de comprimento entre o tamanho molecular e o micrométrico. Tá? A nanotecnologia é uma disciplina de engenharia emergente que aplica métodos da nanociência para criar produtos. Se a nanotecnologia e a nanociência consideram o átomo como tamanho da ordem de 0,1 nanômetro como a menor entidade indivisível, isso forma um limite inferior natural para a nanoescala. O limite superior é fixado mais arbitrariamente. E como foi? Por analogia com a microtecnologia, que é um campo que já estava bem estabelecido, que lida com dispositivos de até 100 micrômetros de tamanho. Então, por analogia, fixou-se provisoriamente o limite superior da nanotecnologia como 100 nanômetros. Entretanto, não há garantia de que propriedades novas ou exclusivas apareçam abaixo desse limite. Tá? Como também existe a possibilidade de propriedades novas aparecerem acima do limite de 100 nanômetros. A chegada da nanotecnologia levanta uma questão interessante sobre a definição do prefixo micro. O microscópio óptico, por exemplo, pode resolver recursos da ordem de 1 micrômetro de tamanho. É realmente um equívoco referir-se também aos instrumentos como o microscópio eletrônico e o microscópio de varredura por sonda como microscópios? Isso é uma pergunta interessante, já que eles podem resolver materiais na nanoescala. Não seria mais lógico renomear esses instrumentos de nanoscópios eletrônicos e nanoscópios de varredura por sonda? Mas isso vai ser improvável, dado que a palavra microscópio está muito mais arraigada para que uma mudança seja possível. Então, tenha em mente que os microscópios eletrônicos têm a capacidade de enxergar corpos, de visualizar corpos na escala nanométrica e geralmente são usados para essa escala, embora eles também possam medir matéria em tamanhos micrométricos, mas não são muito utilizados para identificar ou estudar matéria na faixa nanométrica, micrométrica. Uma comparação do tamanho dos nanomateriais com algumas espécies naturais e biológicas pode ser observada na figura. Quando falamos da singularidade da nanoescala, estamos nos referindo à propriedade da escala ser única. Na nanoescala, as leis da física operam de maneira desconhecida, devido fundamentalmente a duas razões: a alta razão superfície-volume e ao efeito quântico. A principal razão pela qual o regime nanodimensionado é especial é o aumento dramático na razão superfície-volume. Os nanomateriais têm uma ampla gama de aplicações, como catalisadores, limpeza
e captura de poluição e qualquer outra aplicação em que a reatividade química é importante, como a medicina, por exemplo. Esse efeito ocorre em todas as escalas de comprimento, mas o que o torna único em nanoescala é que as propriedades do material se tornam fortemente dependentes da superfície do material. Uma vez que a quantidade de superfície está agora no nível no mesmo nível de quantidade de massa, mas é muito maior. De fato, é muito maior em níveis de superfície. De fato, em alguns casos, como os fullerenos ou os nanotubos de carbono de parede única, o material é inteiramente superfície. Por exemplo, considere esse cubo na imagem com uma aresta de 1 metro, formando uma área, um volume de 1 metro cúbico e uma área de 6 metros quadrados. Quando o tamanho dos blocos de construção, se você dividir, né, quando se formam blocos de diferentes tamanhos, quando esses tamanhos diminuírem, a área superficial do material pode vir a aumentar em até 6 ordens de grandeza, conforme vocês podem observar. Então, enquanto o volume permanece o mesmo, tá? O volume na massa não muda. Então, por exemplo, a divisão de 1 metro cúbico de qualquer material em partículas, vamos imaginar de 1 nanômetro, aumenta a área total combinada de 6 a 60 milhões de metros quadrados, aproximadamente 10 milhões de vezes maior. Outro atributo importante dos nanomateriais em nanoescala é o fato de que é possível que as propriedades da mecânica quântica dominem as propriedades do Boole. Um exemplo disso é a alteração das propriedades ópticas, por exemplo, na fotoemissão de muitos materiais semicondutores à medida que ficam nanos, ou de tamanho nanômetro. Então, o material em tamanho Boole pode ter propriedades ópticas desinteressantes, mas quando este material se torna pequeno, simplesmente mudando seu tamanho para nanoescala, pode-se controlar a cor do material, como vocês podem observar na imagem. Esse efeito é devido ao confinamento quântico. Então, a consequência importante de poder manipular o tamanho de um material é que isso permite ajustar as propriedades de materiais e dispositivos. A nanotecnologia pode fornecer um entendimento sem precedentes sobre materiais e dispositivos que provavelmente impactará muitos campos. Ao usar a estrutura em nanoescala como uma variável física ajustável, medível, manipulável, podemos expandir bastante a faixa de desempenho dos produtos químicos e materiais existentes. Então, a nanociência e a nanotecnologia são áreas amplas e interdisciplinares de atividades de pesquisa e desenvolvimento que crescem de forma explosiva em todo o mundo nas últimas 2 décadas. A nanociência tem o potencial de revolucionar os métodos em que materiais e produtos são criados e a variedade e a natureza das funcionalidades que podem ser acessadas. A nanotecnologia já tem um impacto comercial significativo que aumentará exponencialmente no futuro. Materiais são do que o mundo é feito. Eles são extremamente importantes, os materiais em geral são interessantes, eles também são intrinsecamente complicados. Os materiais em geral são formados por um grande número de átomos e moléculas e têm propriedades determinadas por estruturas heterogêneas complexas. Historicamente, a heterogeneidade dos materiais determina as propriedades deles, que estão relacionadas à escolha das composições dos materiais de partida e às condições do seu processamento. Nanomaterial significa um material que atende pelo menos um dos seguintes critérios. Consiste em partículas com uma ou mais dimensões externas na faixa de tamanho de 1 a 100 nanômetros, materiais com estruturas internas ou de superfície em uma ou 2 dimensões na faixa de tamanho de 1 a 100 nanômetros, ou que possuem uma razão de superfície específica, volume maior que 100 metros quadrados por centímetro cúbico, excluindo materiais constitutivos por partículas de tamanho inferior a 1 nanômetro. Um outro aspecto relacionado à influência do efeito quântico nos nanomateriais é se numa estrutura 3D apenas uma dimensão está em nanoescala, ela é chamada de poço quântico. Se 2 dimensões da nanoestrutura 3D estão em nanoescala, isso é chamado de fio quântico.
Mas se todas as três dimensões da nanoestrutura estão em nanoescala, isso é chamado de ponto quântico. Nanocristalitos também são chamados de pontos quânticos. Os nanomateriais são interessantes porque nessa escala surgem propriedades ópticas, magnéticas, elétricas e outras propriedades que são consideradas únicas. Isso que torna os nanomateriais muito interessantes. Essas propriedades que surgem têm o potencial de grandes impactos, por exemplo, em áreas como a eletrônica, a medicina, entre outros campos. Mais uma vez, nanomateriais baseados em carbono, como fullerenos, nanotubos de carbono e grafeno, são excelentes exemplos de nanomateriais. Nanomateriais são pedras angulares da nanociência e da nanotecnologia, né? A criação de materiais e dispositivos e sistemas funcionais através do controle da matéria na escala de comprimento dos nanômetros, de 1 a 100 nanômetros, é de fato uma exploração de novos fenômenos e propriedades, que podem ser físicas, químicas, biológicas, nessa escala de comprimento. As nanoestruturas, então, são um sistema ordenado de uma, duas ou três dimensões de nanomateriais montados em uma escala nanométrica em determinado padrão, como podemos observar ali, o esquema de uma zeólita, que é um alumínio silicato formado por estruturas ou blocos de construção que são tetraedros de silício e tetraedros de alumínio, tá? Que montados da forma adequada conseguem formar estruturas com nanoporosidade, poros de tamanho nanométrico. Outro exemplo de nanoestruturas, como pode ser observado também na imagem, são as sílicas mesoporosas. Nesse caso, a sílica mesoporosa SB15, que apresenta canais poros, né? Poros em forma de canais com tamanhos, diâmetros na faixa da nanoescala. A frase materiais nanoestruturados implica duas ideias importantes. Pelo menos alguma das propriedades que determina a heterogeneidade dos materiais ocorre na faixa de tamanho das nanoestruturas. Isso, a primeira. E a segunda, essas nanoestruturas podem ser sintetizadas e distribuídas ou organizadas, pelo menos em parte, por um design. A ideia de materiais nanoestruturados concentra-se em quatro questões principais. Por que as nanoestruturas são interessantes? Como elas podem ser sintetizadas? Como eles podem ser introduzidos nos nanomateriais? E como as relações entre composições de estruturas, matrizes e interfaces controlam as propriedades dos materiais resultantes? Bom, o projeto de materiais, ou materiais por design, referentes a essa última pergunta, tem sido objetivo da ciência dos materiais desde o início. Ou seja, é muito importante para os cientistas conseguir projetar um material completamente. Então, mas, no entanto, continua sendo uma tarefa muito difícil, porque a maioria das pesquisas ainda está focada em responder, no caso da área da nanotecnologia, as três primeiras questões, as três primeiras perguntas. Todos os materiais convencionais, como metais, semicondutores, vidro, cerâmica ou polímeros, podem, em princípio, ser obtidos em uma dimensão em nanoescala. Todos. O espectro de nanomateriais varia de partículas inorgânicas a orgânicas e cristalinas amorfas, que podem ser encontradas como partículas únicas, agregados, poços dispersas em uma matriz, sobre colóides, suspensões, emulsões, nanocamadas e nanofibras. Estruturas supramoleculares como dendrímeros, micelas ou lipossomas também pertencem à classe dos nanomateriais. Então, embora tudo isso possa ser construído ou está já dentro da faixa nanométrica, ainda é muito difícil responder a quarta pergunta. Vamos agora definir algumas das mais importantes formas dos nanomateriais. Os nanomateriais podem existir como nanopartículas, nanofilmes ou nanorevestimentos, nanofios e nanotubos ou materiais nanoporosos. Então vamos ver o que significam ou como são definidos cada um deles.
Nanopartículas são partículas sólidas, né, com tamanho entre átomos, moléculas e os objetos macroscópicos, ou seja, são tamanhos entre a faixa de 1 a 100 nanômetros. As nanopartículas estão formadas por várias dezenas ou centenas de átomos ou moléculas que podem ter uma grande variedade de tamanhos e morfologias. Podem ser amorfas, cristalinas, esféricas, em forma de agulha, etc. O estudo das nanopartículas relaciona vários campos científicos, por exemplo, química, física, óptica, eletrônica, magnetismo, etc. Algumas nanopartículas já atingiram o estágio prático, ou seja, elas já estão sendo utilizadas, né? Devido ao seu pequeno tamanho, o efeito de superfície grande e efeito de tunelamento quântico, as nanopartículas demonstram propriedades físicas especiais e podem ser amplamente utilizadas em diversas aplicações. Alguns tipos de nanopartículas estão disponíveis comercialmente na forma de pós secos ou dispersões líquidas. A produção em escala industrial de materiais nanoparticulados já acontece há muito tempo. Um tipo importante de materiais nanoparticulados são os nanopós de óxidos metálicos, por exemplo, a sílica, que é óxido de titânio, de silício, perdão, a titânia, que é óxido de titânio, a lúmina, óxido de alumínio, óxido de ferro, mais 3, etc. Semicondutores formados por dois metais, por exemplo, telureto de cádmio, arseneto de gálio. Temos também nanopartículas de metais, especialmente, né, no caso de metais preciosos como prata e ouro. Prata é muito utilizado como um material antibacteriano. E também temos ligas que estão incluídas nessa categoria como que estão já sendo comercializadas. Nanofios e nanotubos são estruturas lineares que podem ser produzidas a partir de diferentes tipos de materiais, por exemplo, metais, semicondutores ou carbono, que tem sido bastante utilizado por meio de várias técnicas. Então, os nanotubos de carbono são um exemplo delas, né? São estruturas lineares e são as mais promissoras, que podem ter uma variedade de modificações. Podem ser de paredes simples ou múltiplas, preenchidas ou modificadas na sua superfície, ancorando alguma molécula orgânica, por exemplo. No momento, os nanotubos de carbono podem ser produzidos por métodos de deposição química a vapor, uma técnica específica que vamos ver nas próximas videoaulas, em uma escala industrial, ou seja, por deposição química a vapor, nanotubos de carbono podem ser produzidos em toneladas por ano. Já no caso dos nanofilmes e os nanorevestimentos, são nanocamadas, né? São um dos tópicos mais importantes na área da nanotecnologia. Então, através da engenharia em nanoescala de superfícies sem camadas, uma ampla gama de funcionalidades e novos efeitos físicos foram alcançados. Além disso, um projeto em nanoescala de superfícies e camadas é frequentemente necessário para otimizar as interfaces entre diferentes classes de materiais, tipos de materiais. Perdão. Por exemplo, compostos, semicondutores, em pastilhas de silício, etc. Já no caso de materiais nanoporosos, os materiais nanoporosos são aqueles que apresentam poros com tamanhos na faixa nanométricas. São especialmente interessantes para diversas aplicações comerciais, como isolamento térmico, usados para separação de poluentes ou separação de algumas moléculas maiores, ou liberação de material também. Se coloca dentro dos poros alguma molécula que se deseja ser liberada depois, de forma controlada, obviamente. E sua grande aplicação, já há muitos anos, há muitas décadas, desde praticamente o nascimento da indústria do petróleo, está na catálise heterogênea, já que os materiais nanoporosos são utilizados, por exemplo, para o craqueamento de moléculas de hidrocarbonetos maiores e para obter frações mais leves do petróleo. Outro exemplo do material nanoporoso é o aerogel, que é produzido usando química sol-gel, né? Uma ampla gama de aplicações potenciais desses materiais inclui a catálise também, isolamento térmico, materiais de eletrodos, filtros, membranas ambientais,
assim também como a liberação controlada de medicamentos. Características dos nanomateriais. Bom, há um grande interesse porque os nanomateriais têm características importantes. Então, o interesse em materiais nanoestruturados surge do fato de que, devido ao pequeno tamanho dos blocos de construção e à alta densidade de interfaces, ou seja, superfícies, contornos de grão e outros efeitos, como poros, novos efeitos físicos e químicos são esperados ou propriedades conhecidas podem ser melhoradas substancialmente. As propriedades físicas e químicas dos materiais nanoestruturados, que podem ser absorção óptica, fluorescência, atividade catalítica, magnetismo, condutividade elétrica e térmica, etc., são totalmente diferentes do material bulk, do material em tamanho maior, tá? E do mesmo material correspondente. Então, dois tipos de efeitos induzidos pela nanoestrutura podem ser distinguidos. O efeito do tamanho, em particular os efeitos do tamanho quântico, em que a estrutura eletrônica bulk normal é substituída por uma série de níveis eletrônicos discretos, e o efeito induzido pela superfície ou pela interface, que é importante devido ao aumento considerável da superfície específica nos sistemas de partículas. Embora o efeito de tamanho seja considerado principalmente para descrever propriedades físicas, o efeito induzido pela superfície ou pela interface desempenha um papel eminente na química, em particular, como já foi mencionado no slide anterior, na catálise heterogênea. Bom, a evidência experimental do efeito do tamanho quântico em pequenas partículas foi fornecida por diferentes métodos, enquanto que o efeito induzido pela superfície pode ser evidenciado pela medição de propriedades termodinâmicas. Quais são essas propriedades? Ou seja, a superfície influencia as seguintes propriedades: a pressão de vapor, o calor específico, a condutividade térmica e ponto de fusão de pequenas partículas. E ambos os tipos de efeitos de tamanho também foram claramente separados nas propriedades ópticas dos compósitos metálicos. Semicondutores muito pequenos, aqueles que têm tamanhos abaixo de 10 nanômetros, ou partículas de metal em compósitos de vidro e compósitos semicondutores polímeros, mostram efeitos quânticos interessantes e propriedades elétricas e ópticas não lineares. Essas propriedades especiais dos nanomateriais devem ser principalmente ao confinamento quântico em nanoclusters e a uma razão superfície e volume extremamente grande em relação aos materiais bulk, levando à presença de uma alta porcentagem de átomos, moléculas na superfície dos contornos reativos. Ou seja, a superfície tem uma predominância enorme nos nanomateriais, porque se nós imaginamos uma partícula de 10 nanômetros de diâmetro, aproximadamente 20% de todos os átomos estão na superfície. Quando essa partícula tem o tamanho de 1 nanômetro de diâmetro, 90% dos átomos dessa partícula se encontram na superfície. O aumento da razão superfície-volume tem como resultado um aumento na energia superficial da partícula, o que leva, por exemplo, uma diminuição no ponto de fusão ou um aumento na atividade de sinterização. Além disso, uma grande área superficial de partículas pode aumentar significativamente o nível de reações desfavoráveis cineticamente e termodinamicamente. Por exemplo, o ouro, que é um metal muito estável, se torna reativo quando o tamanho das partículas é pequeno o suficiente. Fundamentalmente, existem 7 características principais que contribuem à singularidade dos nanomateriais. São o tamanho, a forma, a carga superficial, a área superficial, a porosidade, a composição de estrutura. Bom, tamanho, já sabemos que os nanomateriais têm como característica importante o seu tamanho abaixo, em uma das suas 3 dimensões, abaixo dos 100 nanômetros. No caso da forma, temos as nanofolhas de carbono, né, como uma estrutura plana, mostram melhor desempenho em compósitos, por exemplo, quando comparadas com as fibras de carbono, né. Já a carga superficial é tão importante quanto o tamanho ou a forma, tá? Porque ela pode afetar a adesão às superfícies
e características de aglomeração também. As nanopartículas geralmente são revestidas, cobertas com agentes como polímeros ou surfactantes para gerenciar, né, evitar esses problemas de aglomeração das partículas. A área superficial é um parâmetro crítico, né, porque a relação superfície-volume é enorme. Então, isso é uma característica muito importante dos nanomateriais quando eles apresentam nas três dimensões abaixo de 100 nanômetros. No caso da porosidade, muitos nanomateriais são caracterizados com superfícies porosas, do tipo, no caso das zeólitas, que são os aluminosilicatos. Essas superfícies projetadas são projetadas para, por exemplo, a absorção máxima ou como um revestimento específico, ou até para acomodar outras moléculas com tamanho específico. Como já tinha mencionado, o craqueamento catalítico, que moléculas grandes são craqueadas e em tamanhos menores, de forma que só esses tamanhos consigam passar através dos poros que têm tamanhos nanômetros. A composição química dos nanomateriais é outra característica importante, é fundamental porque ele fornece uma garantia da estequiometria correta. Então, na pureza dos nanomateriais, o impacto de diferentes catalisadores, por exemplo, usados na síntese e a presença de possíveis contaminantes, precisam ser avaliados junto com possíveis revestimentos, né, que podem ter sido aplicados. E finalmente, a estrutura. O conhecimento da estrutura no nível nano é importante. Muitos nanomateriais são heterogêneos e são necessárias informações sobre a estrutura do cristal e os contornos de grau. Em geral, as propriedades únicas dos nanomateriais são o resultado de três efeitos, né? Do tamanho reduzido, da alta razão superfície e volume, e da estrutura supramolecular que surgem devido à automontagem das moléculas. Bom, que atributos pode ser fornecido ao material devido a seu tamanho reduzido? Bom, os atributos podem ser um tamanho comparável a um fenômeno físico. Então, quando as partículas têm um tamanho comparável a um fenômeno físico, então essa partícula poderá até, por exemplo, apresentar uma cor diferente comparável com o comprimento de onda na faixa do espectro da luz visível. Isso, entre outros atributos, né? A duração característica de algum processo de transporte, por exemplo. Isso fornece como funcionalidades, por exemplo, na área da eletrônica, da elétrica, da óptica, na área do magnetismo, etc. Né? A mesma coisa acontece com a área superficial. Então, a elevada área cria predominância em fenômenos interfaciais, devido à presença de ligações livres. Isso tem como consequência uma melhor absorção, reconhecimento molecular, que pode ser químico ou biológico, facilita a detecção de gases e a separação, então a área pode ser utilizada para essas aplicações. No caso da área mecânica, né, superplasticidade, maior resistência estrutural e tenacidade, melhor elasticidade. De que forma? Bom, se a macroestrutura está formada por blocos de construção nanométricos, onde há uma quantidade enorme de contornos de grau, então novas propriedades mecânicas são fornecidas ao material, assim como isolamento térmico, entre outras propriedades. Bom, e com respeito à estrutura supramolecular, aí o atributo está o vínculo não covalente e de coordenação, nenhuma troca de elétrons entre moléculas, etc. Né? Aí as funcionalidades seriam adaptação, evolução, retenção de forças moleculares, eletrônica de nanoestrutura, reconhecimento molecular, síntese química dirigida, fenômeno óptico não linear, atuações termo-opto e eletromecânicas, processamento de informações ultra rápido e alta densidade, transporte iônico e molecular, etc. Bom, aqui vamos falar um pouco sobre a importância da nanociência. Então, de acordo com grande parte das informações que se vê em artigos impressos, em sites e até em muitas revistas científicas,
A nanotecnologia é projetada para segurar a chave para atender às necessidades globais de energia, com soluções limpas, né, fornecendo, por exemplo, água limpa abundante em todo o mundo, aumentando a saúde, a longevidade da vida humana, maximizando a produtividade da agricultura, disponibilizando uma poderosa tecnologia de informação em todos os lugares e até permitindo o desenvolvimento do espaço. A nanotecnologia representa um campo científico e de engenharia e não apenas um único produto ou mesmo um grupo de produtos. Como consequência, existem várias áreas da nanotecnologia com muitas aplicações associadas. Com o crescente entendimento, devido à pesquisa, sobre a relação entre forma, tamanho e as propriedades físico-químicas e biológicas, os nanomateriais são considerados materiais futuristas para diversas tecnologias. As áreas de aplicação atuais e potenciais incluem transporte, fabricação, biomedicina, sensores, gerenciamento ambiental, tecnologia de informação e comunicação, materiais, têxteis, equipamentos, cosméticos, cuidados com a pele, defesa, etc. Embora a lista não seja exaustiva, as áreas de aplicação emergentes são discutidas nas próximas videoaulas, ou serão discutidas nas próximas videoaulas. Mas a nanotecnologia também traz algumas consequências, tem que se ter cuidados com respeito aos nanomateriais. Então não está claro se as nanopartículas podem causar efeitos crônicos na saúde. Então, existem vários métodos pelos quais as nanopartículas podem entrar no corpo, incluindo os seguintes, né? Inalação, ingestão, absorção pela pele, injeção direta para fins medicinais. A pele é surpreendentemente permeável aos nanomateriais. Isso é absolutamente certo, já que os nanomateriais são do tamanho de um vírus, basicamente. Os nanotubos de carbono são fortes e podem ter uma forma semelhante a fibras de amianto. Vários estudos sugerem que os nanotubos de carbono são potencialmente tóxicos para os seres humanos. Dado que objetos de tamanho nanométrico tendem a ser mais tóxicos do que a sua forma em larga escala, seria imprudente permitir o acúmulo desnecessário de nanopartículas no corpo até que os efeitos toxicológicos dessas nanopartículas sejam conhecidos, ou seja, precisa mais pesquisa. No entanto, esses estudos ainda são especulativos. Tá? Portanto, preocupações estão sendo expressas sobre os riscos potenciais para os trabalhadores, a saúde pública e o meio ambiente através da fabricação, uso e disposição desses materiais recém-desenvolvidos, com propriedades únicas e talvez desconhecidas. Como o escopo da indústria da nanotecnologia é amplo e envolve muitos setores industriais, o entendimento dos nanomateriais, processos, aplicações associadas, é muito importante, porque isso permite garantir o desenvolvimento responsável da indústria da nanotecnologia, nesse caso, de uma maneira que incentive o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, proteja a saúde pública e o meio ambiente. Remover nanopartículas do meio ambiente também pode apresentar um problema significativo. Não é fácil, são muito pequenas. Devido ao seu pequeno tamanho, elas são inviáveis de serem retiradas de determinado ambiente. Se absorvidas, as partículas podem viajar pela cadeia alimentar até animais maiores num processo semelhante aos vírus, por exemplo. Embora não haja evidência que ainda esteja que esse mecanismo de transmissão das nanopartículas exista, né? Então há muita pesquisa ainda por fazer sobre os impactos negativos dessa tecnologia no meio ambiente. No entanto, algumas nanopartículas de cobre e prata demonstraram ser prejudiciais à vida aquática. E bem, quais seriam as perspectivas futuristas da nanociência e da nanotecnologia? Aqui há muita coisa para falar. Então, começamos dizendo que os materiais em nanoescala são utilizados há muitas décadas. Já teremos uma videoaula sobre os nanomateriais, as perspectivas históricas. Eles existem desde há séculos, há mais do que séculos, há mais de 2000 anos. Embora não se sabia que eles existiam ou que eles estavam sendo fabricados, né? Mas existia muito em vidros, né? Em vidros coloridos, né?
Agora, hoje em dia, há muito tempo, em óculos de sol, e para-choques, em tintas também, né? Hoje em dia, no entanto, a convergência de disciplinas científicas está levando à multiplicação de aplicações na fábrica de nanomateriais, por exemplo, para chips de computadores, diagnóstico médico e saúde, energia, biotecnologia, exploração espacial, segurança e assim por diante. É essa convergência da ciência, por um lado, e a crescente diversidade de aplicações, por outro, que está impulsionando o potencial das nanotecnologias. Portanto, espera-se que a nanotecnologia tenha um impacto significativo em nossa economia e sociedade nos próximos 10 a 15 anos, aumentando sua importância a longo prazo à medida que novas descobertas científicas e tecnológicas forem alcançadas. Em muitos casos, a nanotecnologia pode ser apenas uma contribuição menor, mas às vezes decisiva para o produto final. Acredita-se que na virada dessa década, agora 2020, muitos produtos estarão incorporando a nanotecnologia ou sendo fabricados com o uso de nanotecnologia. Os nanomateriais nas nanoestruturas têm o potencial de reduzir significativamente os custos de produção e o tempo de montagem das peças, por exemplo, na indústria automotiva, nos eletrodomésticos. O potencial de reduções significativas influencia muito o peso, já que esses materiais são cada vez menores. Então, na indústria do transporte terá um grande impacto e também no consumo de energia e no meio ambiente, principalmente da energia que esta indústria de transporte tem. Então, compreender a formação de nanopartículas está pagando dividendos ao lidar com questões ambientais. Muitos fenômenos fundamentais da ciência da energia, como transferência de elétrons e difusão de éxitons, ocorrem na escala de comprimento dos nanômetros. Assim, a capacidade de organizar a matéria de padrões baratos a serem desenvolvidos por processos nas estruturas devem ser eficazes. Então, espera-se que sensores mais na frente, baseados em nanotecnologia, revolucionem na assistência médica, controle climático, detecção de substâncias tóxicas, consumo de energia em residência, eletrodomésticos, ferramentas elétricas, etc. Tá? A nanotecnologia e a síntese de nanomateriais abrirão novas fronteiras, por exemplo, na área da catálise, da tecnologia da indústria do petróleo, da química, da automotiva, da farmacêutica, da alimentícia, o projeto de suporte de catalisadores, de estruturas biológicas, entre outras. Né? Então, esse é apenas um exemplo de toda a gama de desenvolvimentos futuros previstos. Né? Novas descobertas são esperadas e necessárias em estudos de objetos únicos, com nanodimensões, e muitas das propriedades importantes das nanoestruturas dependem da obtenção de blocos de construção precisos. Meios de criação e análise de pureza e homogeneidade em tais produtos são de extrema importância. Além disso, se a produção desses materiais não puder ser realizada em larga escala suficiente, isso acabará limitando a utilidade de algumas aplicações.